hoje vamos descer no nosso corpo humano, vamos para os membros mais inferiores, em concreto para duas importantes articulações, que são os joelhos. Portanto, os joelhos que certamente sustentam também muito do nosso peso, da nossa atividade, do nosso dia-a-dia. Vamos precisamente perceber a importância e os cuidados que devemos ter com esta articulação do nosso corpo, com os nossos joelhos, seja o esquerdo, seja o direito, que convém sempre, Dr. João Moura, e desde já agradeço a sua presença para conversar connosco, médico ortopedista no Grupo Trofa Saúde. É importante ter cuidados com os joelhos, sobretudo para prevenir lesões, porque, como eu disse, então, são duas articulações importantes, não é? Para o nosso dia-a-dia, para nos movimentarmos, para termos capacidade para caminhar, para correr e para fazer, se calhar, outras coisas que nós muitas vezes não damos a devida importância. Quais são as lesões ou os problemas mais frequentes que podem surgir nos joelhos de uma pessoa? As lesões mais frequentes no joelho dependem um bocadinho da idade, da faixa etária que nós estamos a falar. Podemos dividir um bocadinho as lesões nos mais jovens, vou fazer aqui uma divisão entre os mais jovens, depois a meia-idade e os idosos. Nos mais jovens, dependendo do nível de atividade, temos nas crianças as doenças de crescimento. Podem ser, nós chamamos, vou dizer aqui dois palavrões, o Osgood-Schlatter e o Sinding-Larsen-Johansson, são lesões de crescimento da zona da rótula e da polo inferior da rótula e da tuberosidade anterior da tíbia, que é na parte distal do tendão rotuliano. São dores frequentes, acontecem mais ou menos entre os 10 e os 14 anos. E as chamadas dores de crescimento. São dores que são patologias que têm um padrão benigno, o doente vai melhorando à medida que vai diminuindo a atividade física e vai desaparecendo. Podem ficar com pequenas sequelas, mas normalmente têm um comportamento benigno e acabam por não deixar sequelas. Depois temos outras patologias em que o joelho com mais derrame, pode ser uma osteocondrite dissecante, ou uma patologia muito frequente que é a dor patelofemoral, ou na crianças que lhes dói os joelhos. E pronto, temos de estar sempre atentos, ver qual é o padrão, se é mais no final dos treinos, se é durante a noite. Devemos estar sempre atentos a essas patologias. E ainda pode ser também na criança, bastante frequente, a luxação da rótula. Tem a ver com uma série de fatores de riscos que levam a essa luxação e que pode ser um evento traumático ou menos traumático ou mais ligeiro e levar a essa mesma luxação, que é uma dor intensa, uma deformidade que assusta, uma deformidade visível, e há os atletas, os doentes, pensam que deslocaram o joelho, deslocaram a rótula e é uma patologia bastante frequente na criança. Nos jovens adultos, entre os 20 e os 40 anos, temos muitas patologias associadas ao desporto, por exemplo, a ruptura do cruzado anterior, que é bastante frequente. Cada vez mais vemos jogadores de futebol com rupturas do cruzado. Normalmente isso dá-se quando eles fazem mudanças de direção nos pisos, principalmente o sintético, em que usam chuteiras com pintões muito grandes, e depois essa transmissão desde a força da travagem da chuteira vai para o joelho e acaba por haver a rotação uma rotação e acaba por haver a ruptura do ligamento cruzado anterior. Isto leva a instabilidade no futuro. Na altura os doentes têm uma dor, alguns até sentem um pop, acabam por fazer um derrame e ficam com o joelho instável. Outra patologia também bastante frequente nos esportes como o futebol pode ser as lesões dos ligamentos colaterais. O que é que são? São os ligamentos que estão tanto do lado de fora como do lado de dentro do joelho. Normalmente são traumáticas, um trauma no pé que faz com que exista um desvio do joelho para dentro ou para fora e faz com que exista essa dor mais localizada que pode ter ou não instabilidade. Ainda existe a ruptura do cruzado posterior, que é muito menos comum, apesar de estar associada a traumas, normalmente associada a traumas dos dashboard, do trauma de tablier, doentes que têm um acidente de carro, que batem com a tíbia, e a tíbia vem para trás e rompe o cruzado posterior. São bem mais raras e às vezes o tratamento aqui acaba por ser conservador, só fisioterapia, mas pode também ter indicação cirúrgica. Outras rupturas ainda nestas idades, pode ser a ruptura do menisco, por rotações,
em que existe essa ruptura do meniscal, existem vários padrões de ruptura, a dor, o doente pode ter bloqueio e pode ter muitas vezes dificuldade em agachar-se. Deve fazer a ressonância magnética para perceber como é que é o padrão de ruptura, que pode ter ou não indicação para operar. Depois, outras patologias também frequentes nestas idades. A tendinopatia do rotuliano, que é uma patologia bastante frequente na nossa consulta, que aparece em doentes que eu costumo sempre perguntar aos meus doentes que atividade física praticam e se andam no ginásio e há quanto tempo. Esta tendinite rotuliana é muito frequente em atletas que praticam salto, como os atletas de voleibol, basquete e mesmo futebol, ou pessoas que estão a iniciaram o ginásio há cerca de 5, 6 meses. É muito típico aparecerem na consulta com esta dor anterior. Isto é uma dor de adaptação ao treino ou às travagens e que vai melhorando e os atletas não devem deixar de fazer desporto, mas sim ainda aumentarem o desporto, fazerem mais exercícios excêntricos e isométricos. Por isso que devem ser acompanhados e perceber se esta tendinite se é realmente a causa da dor. Ainda podem ser síndromes da banda iliotibial, que é típico de corredores, pessoas que correm muito e que têm esta dor, que é uma dor mais lateral. Nos adultos mais entre os 40 e os 60 anos, já temos algumas patologias da cartilagem, algumas inflamações periarticulares, de estar muito tempo de joelhos, devido à profissão, ou pessoas que tiveram muito desgaste, que fizeram muita corrida, chegam a esta idade e já têm algumas alterações da cartilagem e essa degeneração da cartilagem. Pode também ser pessoas que já se está a começar a pronunciar cada vez mais os desvios do joelho ou fraturas periarticulares que podem acontecer nesta altura. Acima dos 60 anos, já falamos mais em patologias que podem ainda ser doentes que têm uma cartilagem ainda conservada e têm uma lesão meniscal ou ligamentar, mas na sua grande maioria são doentes já com artrose, com dor mecânica, rigidez e que já têm uma artrose do joelho e que é a patologia mais frequente acima dos 60 anos. Muito bem, falou aqui um pouco de tudo o que pode surgir então no joelho e percebemos que são várias as lesões, portanto vários problemas. Antes, se calhar, de focarmos aqui uma outra questão, nomeadamente, por exemplo, esta que acabou agora de referir, a artrose do joelho, a questão que eu posso colocar é, há muita gente que pode ter estes problemas, mas nem todos têm o mesmo tipo de dor. Haverá alguns problemas até que são tipo uma espécie de invisíveis. As pessoas como é que podem saber que têm algum destes problemas sem ser com dor? Julgo que pode suceder. Sim. Seja ele qual for. Portanto, nas crianças, por exemplo, muitas manifestam essa dor que fala, as dores de crescimento. Devem sempre recorrer a um médico ou não? Não é necessário, por exemplo? Sim, as dores de crescimento, quando o padrão começa a ser muito repetitivo, sim, penso que deve ser acompanhado por um médico para diferenciar se é algo, ou para aconselhar ou para desmistificar e acalmar os pais e dizer que é por exemplo, uma dor de crescimento que vai passar, que é com o treino. Muitas vezes existe o medo de ter uma ruptura do menisco ou ligamento e às vezes é preciso fazer essa diferenciação, saber se é uma dor mais de padrão de crescimento ou se é uma dor já ligamentar ou meniscal. Acho que é importante ser visto pelo médico, depois aconselhado e normalmente acaba por correr bem. Uhum. Mas há algumas destas lesões que podem ser indolores, digamos assim, que só eventualmente com um exame ou com a palpação, não sei. Não, a maior parte delas manifestam-se. Todas elas têm dor, inchaço, eventualmente. Com algum sintoma, ou deformidade, ou dor, ou inchaço, ou rigidez, bloqueio. O joelho é uma articulação de carga, pelo que as patologias se manifestam rapidamente. Nós temos que andar em cima dele. Claro, eu há pouco questionava esta situação também, porque hoje em dia há cada vez mais pessoas a fazer também exercício, não só no ginásio, mas também, por exemplo, a correr, volta a estar muito na moda, e se calhar há lesões que podem estar escondidas, que não se manifestam, só quando começa a doer, mas ela já existe.
Sim, pode haver algumas deformidades do eixo. Pessoas que têm os joelhos mais para dentro, que é o que nós chamamos de joelhos valgos, ou mais para arqueados, que é os joelhos varos. São pessoas que até podem no dia a dia não sentir dor e andarem normalmente, e depois, quando começam a fazer mais exercício, pequenas lesões virem a aparecer. O síndrome da banda iliotibial, a tendinite rotiliana, pode começar a aparecer devido a estas deformidades, ou mesmo o desgaste da cartilagem ser maior por estes pequenos desvios e que não se manifestavam antes. Agora, a literatura não defende a não prática de exercício. Não existe nada na literatura que prove que o exercício é prejudicial às cartilagens. O que demonstra é ao contrário, é que não é prejudicial e é benéfico na maior parte dos casos, porque ajuda nas outras patologias, como a perda de peso, como o controle da diabetes, controle da hipertensão, e ajuda-nos a fortalecer os músculos periarticulares, que faz com que exista uma melhor força muscular periarticulação, a articulação é mais forte e ao ter movimento é mais lubrificada e por isso tem uma sobrevida maior. Muito bem. Há pouco, quando estava a explanar o tipo de lesões, portanto, de problemas que surgem com maior frequência nos joelhos, acabou por falar na parte das pessoas, geralmente acima dos 60 anos, e hoje em dia sabemos que as pessoas duram cada vez mais tempo, não é? A esperança média de vida vai aumentando, e, portanto, é um problema, o dos joelhos, que surge nesses tais idosos, nos séniores, artrose. E hoje em dia até há cada vez mais séniores também a praticar o chamado desporto sénior, portanto estão em atividade, estão a fazer bem à sua saúde, mas por vezes podem surgir problemas que convém tratar para dar a maior longevidade às pessoas. O que é especificamente a artrose do joelho? Como surge? O porquê que se manifesta nas pessoas? Tem a ver precisamente com a idade ou houve alguma carência no passado a determiná-lo? Muito bem. O desgaste da artrose é o desgaste natural das articulações devido ao envelhecimento. Apesar de poder acontecer em adultos jovens, afeta sobretudo pessoas acima dos 50 anos. A cartilagem articular é constituída por células denominadas condrócitos, água e substâncias proteicas. Estes condrócitos vão morrendo à medida que o tempo vai passando, que a idade vai passando. Os condrócitos têm menos capacidade de regenerar. Ao regenerarem menos, ou produzirem menor quantidade de proteínas e colagênio, vai fazer com que exista uma degradação progressiva da cartilagem. Esta degradação é um processo natural, fisiológico, em que existe inicialmente um mecanismo mecânico e depois bioquímico ou inflamatório. Nós temos primeiro microtraumatismos, que podem ter sido causados por entorses, quedas, o próprio andar vai fazendo microtraumatismos que depois vai causando uma degradação mecânica e bioquímica, porque o nosso organismo a cartilagem começa a produzir proteínas, as interleucinas, que acabam por causar um estado muito inflamatório no joelho. Por isso é normal, nestas idades mais avançadas, quando existem as primeiras manifestações de artrose, o doente do nada começa a referir o joelho inchado, dor, calor, e isto é o estado inflamatório, ou seja, houve uma degradação mecânica, houve um trauma mecânico que leva depois à parte inflamatória a estar mais pronunciada. À medida que se vai desgastando esta cartilagem, não havendo a sua substituição, ela vai expondo a superfície abaixo da cartilagem, que é a superfície subcondral, e que vai vai desgastando e fazendo aqueles que nós chamamos osteófitos, que é os bicos de papagaio. Nós fazemos os raios-x e vemos já lá umas pequenas manifestações de desgaste da cartilagem e de aparecimento de osteófitos, que é os bicos de papagaio, que é facilmente detectado no raio-x. Este desgaste, este envelhecimento da cartilagem é exatamente igual ao que acontece na nossa pele, no nosso cabelo. Nós vamos perdendo cabelo, vamos perdendo, a pele vai ficando com mais rugas, ou a sua regeneração é cada vez menor e que por isso leva ao desgaste. É um processo natural. Afeta muita gente, maioritariamente no nosso organismo. O órgão
a articulação mais afetada é o joelho, mas também afeta a anca, o ombro, o tornozelo. Não existe uma causa, na maior parte dos casos, não existe uma causa só para esse desgaste, para o aparecimento da artrose, mas sim um conjunto de vários fatores de risco. Pode ser uma causa direta, como a artrite reumatoide, uma doença autoimune, uma lesão ligamentar, uma fratura, mas na sua maioria é o que nós chamamos idiopático. Nós não sabemos porque é que acontece. E existem vários fatores de risco. Os fatores de risco, nós costumamos dividi-los em 2, 3 grupos. Ou 2 ou 3. Em 2 grupos é os não modificáveis e os modificáveis. E pode também ser adicionado os potencialmente modificáveis. Os não modificáveis temos a idade. À medida que nós vamos envelhecendo, a nossa cartilagem vai degenerando. O género feminino, o sexo feminino, após a menopausa, existe uma diminuição de estrogénios e isso leva a uma degradação mais acelerada da cartilagem e do osso. A raça negra também tem uma densidade óssea alterada, maior densidade, que também leva a uma maior propensão para a artrose. A genética, o facto de termos joelhos vários ou valgos, aquilo que eu expliquei, mais arqueados, mais para dentro, vai fazendo com que exista um desgaste desequilibrado do nosso joelho e que leva ao aparecimento mais rápido da artrose. Podem também ser microtraumatismos ou fraturas que nós não podemos modificar ou potencialmente não podemos modificar. E existem os modificáveis, que é aqui que nós devemos atuar: a obesidade, o sedentarismo e o tabagismo. A obesidade é um dos maiores fatores de risco para o aparecimento da artrose do joelho, numa articulação de carga, ou andarmos com excesso de peso, estamos a sobrecarregar uma articulação. O sedentarismo, como eu já expliquei, o facto de não fazermos exercício leva a uma maior rigidez, um maior estado inflamatório e que também degrada a articulação. E o tabagismo também está provado que leva a uma maior incidência de artrose. Os fatores potencialmente modificáveis, eu falo aqui nos desalinhamentos mecânicos, que é o fator genético que eu já falei, de VAR ou valgo. Podemos potencialmente corrigir cirurgicamente. Se o doente já está com uma artrose muito acentuada do lado de fora ou do lado de dentro, podemos corrigir o eixo do joelho e assim evitar a progressão para uma artrose mais avançada e para a prótese. E podemos ainda também, nos potencialmente modificáveis, os traumatismos, diminuir desportos de alto impacto, saltos, chega a uma certa idade que não devemos fazer desportos em que envolva muito impacto, porque senão vamos estar a propensionar maior microtraumatismos e estes vão levar a um maior estado inflamatório do joelho e isso vai causar uma maior propensão para uma artrose mais acelerada. Ora, há instantes então tinha mencionado que a partir dos 50 anos já devemos estar atentos então à artrose. Já percebemos então que nos joelhos é onde é mais comum, mas pode aparecer um pouco pelo corpo inteiro, não é? Portanto, até inclusivamente na pele, portanto no cabelo, mas sobretudo nas articulações também. Mas no caso do joelho em concreto, que sintomas é que as tais pessoas agora que nos estão a ouvir, que se calhar estão a pensar, eu tenho geralmente... Estou na dúvida, será que é artrose? Quais são os sintomas a que elas devem estar atentos? Que tipo de dor ou sensação é que devem estar mais atentas? A dor é o sintoma mais comum e pode ser sentida durante atividades físicas e também em repouso, especialmente após longos períodos de inatividade. A dor, normalmente, numa fase inicial, como eu já expliquei, aparece de características mecânicas, ou seja, dói quando anda, dói quando faz exercício, dói quando mexe, mas depois é uma altura em que já temos a parte inflamatória bastante avançada e a dor pode aparecer até em repouso, até na cama dói. Os doentes começam a sentir o joelho com uma rigidez, a rigidez articular que acontece principalmente de manhã ou quando está longos períodos sentados. Os doentes dizem, eu estou sentado e quando me vou levantar é que me aparece a dor. É já um dos sinais, um sinal de rigidez. Derrame ou inchaço, o joelho pode ficar inchado devido à inflamação e ao acumulado líquido inflamatório dentro do joelho, sentir o joelho inchado com calor, sentir alguns estalos e crepitação,
A crepitação é já de um critério de artrose já mais avançada. A perda de mobilidade, dificuldade a dobrar ou esticar o joelho. Quando temos um doente que não estica o joelho, é logo um sinal de que temos uma artrose já relativamente avançada. Quando eu tenho um doente na minha consulta em que o deito e ele não tem capacidade de esticar o joelho completamente na marquesa, quer dizer que já estou à espera, mesmo sem ver os exames complementares diagnósticos, já estou à espera que vai ter uma artrose já avançada. Já penso, provavelmente vai ser um doente que vai ter que ser operado. Já só olhando para o joelho. Porque esta dificuldade em esticar e dobrar o joelho é já um sinal de que o joelho já está com há algum tempo a sofrer e com uma artrose já mais avançada. E a deformidade. Esta deformidade aparece em estadios mais avançados, em que o doente já tem o joelho a ficar cada vez mais torto, cada vez mais para dentro, cada vez mais para fora, e os companheiros até dizem e ele não tinha o joelho assim, ou o joelho dele está cada vez mais torto. Estas deformidades começam a ser cada vez mais evidentes, é um sinal também de uma artrose avançada. Ou o aumento da sensibilidade, ou uma sensação de calor, sensibilidade ao toque afetada, o doente tem dor quando lhe tocam no joelho. Isto é de um estado inflamatório do joelho e já normalmente de uma artrose mais avançada. Portanto, são no fundo sintomas que podem piorar, portanto, quando começam a surgir, se não forem tratados, afetam, lá está, o nosso dia-a-dia, muitas vezes, e daí também a importância das pessoas ouvirem normalmente estes conselhos, que a gente procura aqui dar orientação médica ou de enfermagem, já tem havido casos, ou até de psicologia também, se for o caso, mas hoje estamos a tratar de ortopedia, portanto é mesmo com o médico, estamos com o Dr. João Moura, ortopedista, que estamos aqui a falar dos problemas mais comuns no joelho. Ora, e como é que um médico, um profissional de saúde, acaba por fazer o diagnóstico então da artrose? Se entretanto alguém lhe aparecer amanhã no consultório, ou quando tiver consulta, ouviu, ficou curioso, como é que vai fazer esse diagnóstico para saber se é ou não? Portanto, nós quando o doente, logo à entrada, eu costumo ir ver os meus doentes ao corredor, para ver como é que eles estão a entrar. Logo pela marcha nós conseguimos fazer logo um diagnóstico grosseiro, nos casos mais avançados da artrose, mas o diagnóstico, de uma forma geral e sucinta, ele faz pela história clínica, perguntar ao doente quando é que começaram, tudo aquilo que eu expliquei, é uma dor que vai aparecendo, inicialmente mecânica, depois inflamatória, o doente refere-nos que tem dor, rigidez. Depois fazemos o exame físico, vemos o doente se tem derrame, se tem dor ao toque, como é que está a amplitude do movimento, se tem alguma instabilidade, e testamos a força muscular, ver se o doente se consegue dobrar e esticar o joelho sem dificuldade, e depois por exames de diagnóstico. Normalmente para a artrose nós só precisamos de 2 exames. Um raio-x em carga, no qual nós verificamos se o doente tem artrose, vemos os tais osteófitos, os bicos de papagaio, vemos se existe um desaparecimento da cartilagem, que é o que nós chamamos de interlinha, que se desaparece, se existe alguma deformidade, qual é o desgaste daquela articulação. Em casos mais dúbios, em que o raio-x não nos esclarece, aí pedimos a ressonância. Conseguimos ver claramente a cartilagem, a parte meniscal, a parte ligamentar. Isto costuma surgir em doentes com bom estado geral, entre os 60 e os 70 anos, alguns doentes que nós não sabemos se com o raio-x se já existe um desgaste tão avançado quanto isso, e aí pedimos a ressonância. Mas normalmente o raio-x é o exame de referência e é o exame mais necessário. O raio-x é em carga, o raio-x de pé, que é de pé que nós vemos como é que o doente se comporta e como é que a articulação se comporta. Podemos ainda pedir alguns exames laboratoriais, algumas análises, mas mais para excluir outras patologias, como artrite reumatoide, outras inflamatórias, mas normalmente já não são tão necessários. E quando esses resultados chegam, seja dos exames diversos que fui aí explanando, depois tem de se decidir o tratamento a seguir, não é? Que às vezes será mais moderado, outras vezes tem de ser mesmo um tratamento de choque, digamos. A cirurgia não é
de evitar, não é? Exatamente. Numa fase inicial, a artrose, eu costumo explicar aos meus doentes que a artrose tem um comportamento cíclico. Numa fase inicial nós vamos ter períodos de dor, depois vai desaparecer, vão voltar, vão desaparecer. Quando nós temos a altura em que estamos nos períodos de dor, que o doente está mais sintomático, tem uma artrose ligeira, ainda não é uma artrose com indicação para operar. Aí, nestes casos, nós temos que fazer um tratamento sintomático. Devemos tratar a parte inflamatória, não deixar a inflamação progredir, não deixar estar num estado, como nós dizemos, pró-inflamatório. Aqui atuamos como o doente sente o joelho com dor, derrame, calor, deve usar gelo. Okay? A primeira arma que nós temos é gelo. Manter alguma mobilidade. Se o doente não conseguir dobrar, deve pelo menos contrair o joelho, com o joelho esticado, contrair os músculos à volta do joelho, para causar algum movimento, e depois, quando conseguir, fazer mais movimento. E deve fazer anti-inflamatórios, se puder, ok? Aqui temos que ver sempre a parte das outras patologias, por isso é que nós perguntamos também sempre na primeira consulta que outras doenças é que o doente tem, porque há doentes que não podem tomar anti-inflamatórios, e se puderem fazer anti-inflamatório, e se mantiverem a dor, também podem fazer o analgésico, como o Benuron. Nesta fase, no início da artrose, depois de fazer analgesia, controle sintomático, temos mais algumas armas que podemos usar. Podemos usar ainda a fisioterapia, ok? Estes exercícios que eu disse periarticulares, se forem recorrentes, o doente deve fazer fisioterapia para aumentar a força muscular, aumentar a mobilidade, diminuir a inflamação. E ainda existem outra arma que podemos usar na parte sintomática, as infiltrações. Podemos infiltrar tanto com PRPs, ácido hialurónico e, em último caso, em alguns casos muito específicos, corticoide. Não é uma arma que eu uso muito, mas essencialmente os PRPs e o ácido hialurónico. E o que é que fazemos com o ácido hialurónico? No fundo, vamos injetar um líquido dentro da articulação que vai lubrificar a articulação, que vai permitir que ela se mobilize com menor atrito e assim diminuir a dor. Quando temos uma artrose moderada a grave, aí podemos já ter que passar para o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico pode ser um tratamento simplesmente das lesões meniscais numa fase inicial ou ligamentares, se houver, lesões condurais da cartilagem. Se tiver corpos livres, costumo explicar aos meus doentes que os corpos livres que temos dentro do joelho são como pedras no sapato, elas podem andar lá durante algum tempo sem incomodar, mas a qualquer momento podem sair e meter-se numa zona em que nos vão causar bloqueios, dor e aumentar a progressão da artrose. Depois, este é o tratamento para lesões associadas. Quando temos desvios do eixo, aqui temos o caso das osteotomias. No fundo, nós fazemos uns cortes no osso controlados, uma espécie de uma fratura controlada, e corrigimos o alinhamento do eixo, e aqui podemos evitar chegar à substituição à prótese. Depois, quando temos doentes que já estão num estadio mais avançado, aqui temos as próteses. Pode ser uma prótese total ou parcial. Total, substituímos todo o joelho. Parciais, só substituímos a parte que está mais degradada. Na nossa população, como a maioria dos doentes tem joelhos varos, são joelhos arqueados, a parte de dentro do joelho é mais afetada. E aqui, muitas vezes, são casos ideais para fazer meia prótese. Os doentes assustam-se, meia prótese é uma substituição parcial. Nós substituímos só a cartilagem do lado de dentro do joelho. O joelho tem uma forma de mobilizar muito mais anatómica, ergonómica. O doente sente-se melhor e sente-se mais confortável do que com a prótese total. A prótese total já é para estadios mais avançados e é que temos que substituir todo o joelho. Aqui importa referir e desmistificar. Antigamente dizia-se que se devia atrasar as próteses até ao máximo. As pessoas só deviam fazer a prótese quando não conseguissem mais. Hoje em dia nós sabemos que isto não é verdade. O doente não deve chegar à consulta já depois de não aguentar mais. Deve ser numas fases iniciais, deve ser feito o diagnóstico, o acompanhamento e depois fazer o tratamento
sintomático, e quando achamos que já os ciclos de dor já estão muito repetitivos, devemos avançar para a prótese. O que nos refere a literatura é que quando nós atrasamos demasiado a prótese, a dor que nós temos no joelho já não é uma dor nociceptiva, este palavrão, que é uma dor que ao toque, uma dor mecânica, já passa a ser uma dor neuropática, uma dor que não sai, que não desaparece, e que o limiar da dor fica muito menor. Então os doentes que já têm uma dor muito arrastada, quando chegam a fazer a prótese, já têm uma dor que está lá demasiado instalada e é muito difícil de retirar. E por isso os resultados da prótese já não são tão bons como os doentes que fazem a prótese numa idade mais precoce. Claro que não pode haver exageros e deve ser estudado sempre caso a caso, mas é importante desmistificar isto, que o doente não deve atrasar até ao máximo, ok? Porque o doente, por exemplo, o doente que não estica completamente o joelho, que já chega ao consultório sem conseguir esticar o joelho, já vai com 10 ou 15 graus de flexo, as cirurgias têm que ser muito mais agressivas do que o doente que ainda tem capacidade de esticar o joelho. As medidas preventivas que já foi falando também aqui são sempre importantes, portanto o desporto, ao contrário do que muitos possam pensar, ajuda, portanto a prática do exercício, perder peso também ajuda. Exatamente. Quanto menos peso os joelhos tiverem de sustentar, também tanto melhor, não é? Exatamente. O exercício físico deve ser implementado, as pessoas devem se mobilizar, cada uma na sua capacidade. Não têm que correr maratonas, mas devem fazer pequenos passeios, ir para a hidroginástica, fazer mobilidade do joelho, mobilidade da anca, fortalecimento muscular. A perda de peso é essencial. É das medidas que nós sabemos que um doente que tem o início de uma artrose com excesso de peso, se o doente perder peso, pode nunca mais evoluir esta artrose. Não sabemos se vai evoluir ou não. Pode continuar a evoluir, mas a perda de peso é o fator-chave para uma evolução cada vez mais lenta ou mesmo não evoluir. O evitar traumatismos é só evitar exercícios de alto impacto, saltos. Aqui é mais um conselho generalista de evitar traumatismos. Dr. João Moura, está no Trofa Saúde, portanto, quais são os locais que trabalha? Portanto, o Trofa Saúde é um grupo com várias unidades, já tem mais de 2 dezenas. Onde é que, por exemplo, quem estiver a ouvir a nossa conversa ficou um pouco curioso, percebe que é especializado nesta área do joelho, portanto, até da artrose eventualmente, os tratamentos, onde é que podem procurar, por exemplo, uma consulta? Dentro do grupo Trofa Saúde trabalho no Bonfim, no Hospital Braga Centro e ainda nos hospitais de dia de Guimarães e Famalicão. Ou seja, aqui na região está quase em todo lado, na zona envolvente à Póvoa de Varzim. E agora, uma pergunta inevitável, costumo fazer também a todos os nossos convidados, é que como é que surge, neste caso, a parte final da sua paixão será o joelho, portanto, tratamento dos joelhos, mas como é que surge este gosto pela saúde, no fundo, pelo corpo humano, por tratar das doenças? Ora bem, o meu gosto pela ortopedia, pelo joelho, surge da minha paixão pelo futebol. Sou desde jovem, sempre joguei no Varzim, vários anos. O gosto pelo futebol, o gosto pelo desporto, e depois da minha entrada em medicina, o gosto pela ortopedia, pelo movimento, pelo corpo humano, pela anatomia, tornou a ortopedia uma área de interesse e na qual eu já há longa data que já vim aqui ao Hospital da Póvoa ver os meus colegas a operar em ortopedia. Depois o gosto... Mas teve alguma lesão? Falou do futebol, do Varzim, jogou, portanto praticou desporto, teve alguma lesão, algum traumatismo, ou foi apenas uma coincidência? Quando eu fiz o exame da especialidade e que já tinha decidido que queria ser ortopedista, lesionei-me a jogar futebol, fiz uma ruptura do cruzado anterior. Portanto, já mais tarde, depois da formação, não é? Exatamente, já com 25 anos, fiz uma ruptura do cruzado anterior, aí veio o gosto, não por sentir, uma mas... coincidência feliz, não é? Exatamente, o sentir na pele e
deu-me o gosto e a oportunidade de estudar e de dedicar-me a uma área na qual eu pretendo ajudar as pessoas que, tal como eu, que sofreram este traumatismo, que é a ruptura do cruzado, que é traumática nos jovens. Eles têm dificuldade em recuperar isto, é uma recuperação lenta, mas que inevitável. E para poderem praticar o desporto de forma saudável e recorrente, devem ser operados. E depois de sentir esta lesão, deu-me mais força para dedicar-me a esta área. Recentemente voltei a lesionar-me, já com a experiência já mais acumulada de ser cirurgião de joelho, e estou neste momento numa recuperação também do meu cruzado anterior. Portanto, continuar a praticar desporto, e isso às vezes quem pratica habilita-se a ter lesões também, não é? Mas falou do futebol, mas isto pode acontecer em outras modalidades. Exatamente, e até no nosso dia-a-dia. Portanto, dia-a-dia. às vezes há lesões destas e depois nós não somos todos iguais, não é? Essa lesão que mencionou, penso que é das mais graves, que pode acontecer no joelho, portanto, alguns casos são meses, noutros pode chegar a um ano a recuperação. Exatamente. Agora, depende. Hoje em dia, antigamente falava-se muito dos 6 meses, hoje em dia nós projetamos sempre entre 9 meses ou um ano para voltar à prática desportiva regular. E uma pessoa normal, portanto, que não seja atleta, precisa de voltar a andar, a caminhar? A caminhar cerca de um mês e meio, para fazer uma vida normal, normal é sempre muito relativo, mas para poder correr são 3 meses, e para poder fazer uma vida normal, dia a dia, andar, ir às compras, são cerca de um mês e meio, 2. Portanto, os joelhos é uma articulação bastante importante do nosso corpo. Devemos estar atentos. Que outro tipo de cuidados é que podemos ter para prevenir as lesões, as doenças naturais do envelhecimento, da própria articulação, da cartilagem, como esteve a explicar? Sim, Estamos alimentares, por exemplo, algum tipo de alimentação mais adequado? Não, as medidas são as genéricas, é a prática do exercício físico, o reforço periarticular, ou seja, ter umas articulações sempre mais fortes, mais móveis, mais reforçadas em termos musculares, para manter a articulação mais estável e também mais lubrificada. E em termos de alimentação, é claro que uma alimentação mais saudável é sempre benéfica, mas o essencial, e onde eu foco mais, é sempre na perda do excesso de peso ponderal. As pessoas que têm um excesso de peso têm uma maior incidência de lesão, são lesões mais traumáticas. O facto de terem mais peso, a travagem é muito mais abrupta, e que faz com que as articulações, principalmente o joelho, esteja muito suscetível a ter este tipo de lesões. Da sua vida profissional, portanto, fez a formação em medicina, como disse, depois a especialidade acabou por ser a ortopedia, e agora mais especificamente no joelho. Este é um problema que, dessa tal experiência profissional que vai tendo, ainda sendo jovem naturalmente, estão a surgir mais casos de problemas nos joelhos das pessoas ou não? Sim, a sensação que eu tenho, em termos dos jovens, como eu expliquei inicialmente, as patologias mais frequentes do cruzado anterior, existe uma pandemia neste momento de lesões do cruzado anterior. Não sei se é uma coincidência ou não dos sintéticos. Os sintéticos obrigam a uma travagem muito brusca, e temos cada vez mais jovens com lesão do cruzado anterior. No último ano eu operei mais de 200 cruzados anteriores. É uma patologia muito... no último ano de 2025, além do meu, jovens, do meu cruzado também foi operado, eu operei mais de 200 cruzados. E a patologia da artrose também é muito mais frequente, porque as pessoas estão muito mais atentas. A qualidade de vida das pessoas agora gostam de fazer caminhadas, gostam de fazer exercício e toleram menos inatividade. Antigamente os nossos avós, se calhar aos 60, 70 anos, já só ficavam por casa, e agora nós vemos a população com 60, 70 anos na viagem, ainda gosta de dar caminhada, gosta de fazer exercício, e para isso precisa de uma articulação saudável, precisa de ter um joelho funcional, uma articulação funcional, precisa de andar sem dor e ter atividade. Exatamente, ter atividade. O sedentarismo também é mau para o joelho. Exatamente. Portanto, pessoas que normalmente pouco andam, passam o dia sentadas, deitadas, enfim, que têm pouca mobilidade, também é mau, porque depois um dia vão precisar do joelho e ele não está treinado, digamos assim. Exatamente.
E que conselhos é que pode dar também a essas pessoas? Para quem não gosta tanto, se calhar, de fazer exercício, que tipo de pequenas caminhadas, alguns exercícios de ginásio, fisioterapia, assim mais funcional? Podem comprar uma pedaleira, podem ter em casa uma pedaleira, mobilizar o joelho, fazer pequenas caminhadas, comprar uns elásticos para reforçar só e ir mobilizando tanto o joelho, como os cotovelos, como os ombros, ir mobilizando. A mobilidade é essencial para evitar a artrose. Muito bem, estamos a acabar praticamente o espaço reservado para esta conversa com o Dr. João Moura, médico ortopedista.